Bom, pessoal, estamos de volta. Vocês veem aqui a foto de um avião. É um monomotor desenvolvido pela Embraer, é uma divisão aí da Airtronics, onde esse monomotor é um protótipo, ele está sendo ainda elaborado, está sendo testado, está sendo visto como construir, tem uma série de coisas. Observe que ele aqui já está com os trens de pouso dianteiro, que aqui é que funciona o quinto servo para fazer ele girar para um lado e para o outro. Esse quinto servo atua aqui, neste servo, e não no leme. No leme tem são em paralelo, mas atuam no mesmo tempo agora para direções iguais, né, onde deve fazer esse sincronismo. Como vocês podem ver, nós temos aqui a entrada de ar para ventilar, aqui a saída do motor, as entradas de ar. Aqui dentro ele tem uma entrada que vai circular o ar por aqui, e aqui atrás tem um buraco, um orifício aqui, onde o ar quente sai. Esse orifício ali é para fazer o ar quente sair, vai entrar ar frio para manter a temperatura do ambiente onde estão os eletrônicos o mais frio possível, com a temperatura mais baixa possível. Muito bem. Então, esse aqui é o avião. Esse avião é que nós vamos usar como referência, porque ele tem de ponta a outra 1,10 m a 1,10 m a 1,15 m, mais ou menos. E esse 1,10 m a 1,15 m e tem uma envergadura de asa de 1,40 m. Por que 1,40 m na asa? Para que não precise de fazer muita força para levantar voo. Tem uma série de testes que foi feito para chegar a surgir isso daqui. Mas esse avião ainda tem muito pano para manga para se colocar no mercado. Então esse vai ser o avião. Quanto pesa esse avião? Aí nós vamos procurar aqui. Bom, eu vou aqui adiante um pouco, tá aqui, sobre o aeromodelo. Quanto pesa esse avião? Ele tem um modelo que ele é E101NG. É o avião modelo. Nós apelidamos ele de parece, mas não é. Parece com um Cessna, mas não é um Cessna. E esses aviões todos da Embraer são todos eles desenvolvidos, como a gente chama assim, pelo não cópia de nenhum. Nós mesmos desenvolvemos, trabalhamos o avião para colocar ele para voar. Por isso que nós estamos colocando ele aqui, porque já foi feita uma série de informações técnicas para ser testes. Os testes preliminares, daquele jeito como vocês viram lá, ele já voou, já funcionou. Agora o que precisa é dar o que a gente chama de um burilamento. Então, lapidar para funcionar tecnicamente correto. Então, qual o peso do avião? Quando a gente fala o peso do avião, nós estamos vendo o peso do avião daquele jeito, com os trens de pouso. Esse é o peso do avião. O trem de pouso faz parte da fuselagem e da asa, de todo o avião como um todo. Aí então, nós temos que ver o peso dos eletroeletrônicos, que está em 534 gramas, e dá um peso de voo de 1.393, quase 1.400 gramas. Ora, aí alguém pode chegar daí, que eu não estou ouvindo, perguntar, onde é que você achou que o peso dos eletroeletrônicos vai ser 534 gramas? É uma boa pergunta, mas nós fizemos uma série de montagens de aviões e sempre pesando, e esses trabalhos de pesar nos levaram à conclusão de que o peso dos eletroeletrônicos chega aproximadamente ao equivalente a 70% do peso do avião oco. Então, 70% de 763 gramas, o quanto pesou aquele avião?
dá 534 gramas. Então, quando nós formos escolher, pesando como tem aqui, ó, aqui está o peso de tudo que foi colocado. Quando somamos todo esse peso aqui, ele pode dar menor do que isso. Ele pode dar um pouco mais do que isso. Se o avião tiver 1.300 gramas a 1.500 gramas, essas 200 gramas que tem, ela pode ser uma diferença para mais ou uma diferença que deu para menos no peso desses eletroeletrônicos. Eu espero que tenha entendido que nós, para fazermos uma estimativa de peso de voo, que é preciso, porque é com o peso de voo que nós vamos encontrar o motor. Como nós já falamos antes, o motor é um ponto básico que nos vai dar um caminho para encontrar tudo que os outros eletroeletrônicos e bateria aqui precisa. Mas nós precisamos encontrar o motor. E para encontrar o motor, nós temos que saber primeiro o peso de voo do avião. Aí nós vamos procurar um motor que seja adequado para esse peso de torno de 1.390, 1.400 gramas. Então eu coloco 100 gramas para mais e 100 gramas para menos. Entre 100 gramas para menos e 100 gramas para mais dá 200 gramas que pode atuar. Essa é a margem para mais e para menos que pode ter a mais e a menos no peso desses eletroeletrônicos. O que nós fazemos? Vamos ver o motor. Vamos então aqui voltar um pouco. Não é aqui. Não é aqui, é aqui. Aqui chegou. Bom, parâmetros técnicos do motor Turnigy 2836 1100 kV. Veja bem, eu acho que está dando para ver aí, né? Eu acho que dá. 1100 kV. Vejam bem, as especificações do produto. Motor que nós fomos buscando numa pesquisa de motor de fabricantes, encontramos na Turnigy. Aí nós fomos procurar um motor que o pessoal muito usa aí. É esse motor 2836. O motor 2836 é um motor que é muito comum usar nos aeromodelos de pequeno porte. Aeromodelo de isopor, aeromodelo também de balsa, mas só que com peso que não passa de um peso de voo de 1.500 gramas, por aí assim. Então, dentro desse contexto, gente, nós vamos ver essas especificações aqui. Eu copiei de um dos manuais que nós temos lá, que nós trabalhamos com isso. Temos que ter conhecimento de vários motores para que a gente possa trabalhar algumas características. Então, diante disso, o que é que nós vimos aí? O motor Brushless modelo 2836 1120 ou 1100 kV. Esse 1100 kV, a gente está acostumado a ver uma abreviatura kV, que chama kilovolt. Mas esse kV, nesses motores, ele indica que é o número de volts por espira, ou seja, o número de volts, digamos que seja para ser mais fácil de entender, é o número de RPM por volta. Então ele dá 1.100 rotações por cada volt de alimentação que ele é alimentado. E cada volt, como ele é alimentado, ele alimenta dependendo da voltagem da bateria, se for 7,4, se for 11,1 ou se for 14,8 para 7, 3 e 4S. E 4S é a bateria. Então, dentro disso, nós vamos fazer uma avaliação
de que é o importante. Vamos lá, acompanhando. Motor Brussels modelo 2836 1100 kV, ou 1120, como estava lá. Ele tem aqui para aeromodelos e similares com peso de voo até 1.500 gramas. O que eu falei. O nosso avião escolhido, nós vimos que ele está com 1.300 e poucas gramas, quase 1.400 gramas. Esse motor atende? Atende. Ele com 1.400 gramas, ele vai produzir um empuxo com 1.400 gramas. Esse empuxo com 1.400 gramas são necessários para levantar o avião. Esse empuxo que ele vai produzir são necessários para levantar o avião com 1.400 gramas. Ou seja, nós, com um peso de voo de até 1.500 gramas, acontece que ele tem aqui as especificações mecânicas e a voltagem que vai usar para funcionar ele, com 7.4 até 14.8, como eu falei. Bateria de lipo de 2S a 4S. As hélices recomendadas. O fabricante recomenda as hélices para 2S 11 por 5,5. Para 3S 9 por 6 e 10 por 4,5 para 4S. Se vocês observarem aí, está grifado em vermelho a 9.6. Por quê? Nós que grifamos porque nós fizemos determinados testes nessa recomendação de hélice. Optamos para trabalhar com o avião com 3S. A bateria será de 3S. E a hélice 9x6 bipar. Aí, quando nós pegamos e colocamos lá na nossa plataforma, que vou mostrar uma foto aqui, a hélice ficou desproporcional, ou seja, uma coisa com uma hélice maior do que quase 9x6. Aí nós chegamos à conclusão de uma série de testes que vamos usar a tripar. Como nós usamos a tripar? Se ela era 9x6, nós diminuímos um diâmetro, acrescentamos mais uma pá para compensar a redução do diâmetro e mantivemos o empuxo. Então ficou 3 pás com um diâmetro de 9 polegadas por um passo de 6 polegadas. Não quisemos trabalhar com 4S porque ficaria mais pesada a bateria dentro do avião. Nem tampouco com a hélice com 2S, porque a hélice de 11 pontos por 5,5 ficaria quase o tamanho do avião. Então, e tinha outro detalhe que a hélice quase toca no chão, no assoalho, no chão, quando se colocava. Então, a gente preferiu trabalhar com a hélice tripar de 8x6. Mudou a eficiência? Nós não vimos tanta diferença assim. Só não utilizamos a 10 por 4,5, nem tampouco a 11 por 5,5. E a partir daí nós vimos também, um detalhe, o empuxo aproximado, né, com essa hélice de 9,6, encontramos cerca de 1.080 gramas de empuxo. Aí o pessoal me perguntaram uma vez: ô seu João, há necessidade de se trabalhar? Não há necessidade de se trabalhar. Se o avião tem 1.400 gramas, não deveria ter um empuxo de 1.400 gramas? Não. Não há necessidade porque dentro desse empuxo, é como eu citei um exemplo, você tem uma força de de empurrar para fazer uma força de uns 150, sei lá quantos quilos for, vai depender da malhação da pessoa. Mas consegue se deslocar no plano um carro com quase 1 tonelada, empurrando, às vezes
uma pessoa ou duas pessoas conseguem empurrar com uma determinada velocidade, fazendo muita força para conseguir pegar o carro no tranco, que tem um peso de 1 tonelada, quase. Então, é feito assim? É, porque o nosso jeito de analisar, enxergar as coisas de uma forma técnica é que vai se preocupar. É que nós temos que nos preocupar. Então, gente, dentro dessa situação, nós vamos ver aqui, voltar a essa aqui, que nós temos o peso desse motor é de 60 gramas e tem 21 amperes máximo, o que significa que com aquela hélice tripar de 8x6, ele vai exigir da bateria 21 amperes. É aí que vamos completar os nossos partes. A bateria 3S que vamos utilizar, ela pesa aproximadamente 163 gramas. Os servos 9G, quantidade são 5 peças, cada uma deles dá 9 gramas, dá 45 gramas e tem um consumo de 6 amperes. O que é esse consumo para o servo de 6 amperes? É exagerado? É. Porque nós colocamos ele no dinamômetro com aquela haste lá e na ponta da haste, onde exige mais força, nós colocamos o dinamômetro e medimos a corrente. Quando o dinamômetro chega a 1,100 gramas de força, que é o quilograma força, ou praticamente o equivalente a 1 Newton, o Newton metro, aí o que é que ocorre? A capacidade de corrente de cada servo chega a 1,2 amperes. Se multiplicar isso por 5, nós vamos ter 6 amperes. 1,2 amperes vezes 5, né? Vai dar mais ou menos 6 amperes. No avião não vai ficar funcionando continuamente com 6 amperes, mas nós temos que atribuir que 1,2 vezes os 5 servos, eu vou ter 6 amperes por uma questão de segurança. Porque para o servo vai ter alimento para ele para 6 amperes para dividir com todos os 5 e sem ter exagero. Não é exagero, não. Isso é o que nós chamamos o tecnicamente correto. Se o servo ele exige em determinados momentos 1,2 amperes, nós vamos atribuir que todos os outros são 1,2 amperes, gente, por uma questão só de segurança, né? E nós vamos vendo tantos os restantes das coisas. O radioreceptor tem 14 gramas e tem 0,8, ou seja, 800 miliamperes. O acessório que nós podemos utilizar, uma lâmpada, aquela controle de luzes de navegação, né? Ela tem 84 gramas e dá 820 miliamperes. A chave eletrônica dá 26 gramas e consome 6 microamperes. O ESC, no máximo, dá 4 amperes, mas não são 4 amperes que ele exige da bateria. Perdão, são os 4 amperes que ele exigir da bateria quando estiver funcionando todos os acessórios que estão ligados aos 5 volts, 3 amperes, por aí assim. Aí ele, se não tiver o back interno da bateria, usar um back externo, pode até desconsiderar o consumo dele, mas só considerar o quanto que ele vai alimentar, quanto que ele vai transformar da bateria para a voltagem de 5 volts que precisa desse consumo. É preciso saber quantos consumos é que vai usar. Basta somar todos o que estiver ligado nos 5 volts, as correntes que estão aqui específicas, para que possa, assim, ter uma condição de estimar o quanto de amperes para ser somado, para que possa se determinar a bateria. Então,
Com base nisso daqui, isso daqui nada mais é do que uma plataforma de teste. Tem a hélice, o motor, o ESC, a chave eletrônica, a bateria, o receptor, onde daqui da aceleração está saindo do receptor e ao mesmo tempo está saindo os 5 volts que alimenta esse receptor. E aqui é um instrumento para poder medir a voltagem e a corrente que a bateria está puxando, que o motor está puxando de tudo isso aqui. Nós vamos ver analisar isso aqui depois, quando nós voltarmos, porque já está encerrando o tempo aqui. E no próximo vídeo nós vamos fazer aqui uma análise do circuito eletrônico, de como é que devemos finalizar. Nós vimos aquela primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, que é o sistema de energia. Muito bem. Então, gente, se vocês gostaram dessa parte, dê o seu joinha e pode deixar seus comentários aí, que eu volto logo em seguida a esse vídeo aqui. Me aguarde, não saiam daí.